Milionário muda a vida de um menino desesperado de fome que está na rua vendendo doces. Um menino de apenas 11 anos, sob o sol escaldante, luta nas ruas vendendo doces para ajudar a família. Tudo o que ele quer é levar algumas moedas para casa e garantir o leite da irmã recém-nascida. Mas ao implorar por ajuda, ele encontra um homem rico que vai mudar totalmente a vida de todos. Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar o seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. O sol escaldante parecia castigar tudo naquele dia. O asfalto brilhava, quase derretendo, e o ar quente tornava difícil até respirar. Dentro de um carro de luxo, com ar-condicionado no máximo e vidros escuros, o milionário Belarmino Lima dirigia calmamente pela cidade. Era apenas mais uma manhã comum para ele, dono de uma das maiores empresas da região. Ele parou no sinal vermelho, distraído, quando algo chamou sua atenção. À sua esquerda, um garoto magro, com roupas velhas e sujas, segurava um cesto de doces enquanto lágrimas escorriam pelo rosto sujo de poeira. O garoto, com uma voz embargada e trêmula, gritava desesperadamente: "Moço, por favor, compra um doce. Eu tô com fome, moço, compra um doce." A cena era de partir o coração, mas também era algo que Belarmino já estava acostumado a ver. Ele era um homem prático, alguém que sabia lidar com números e contratos, mas não com as emoções. Assim, ignorou o garoto e virou o rosto, tentando evitar qualquer contato visual. Porém, o garoto não desistiu. Aproximou-se do carro, com uma mão no cesto e a outra limpando as lágrimas do rosto. Ele insistiu: "Eu só preciso de um pouco para comprar o leite da minha irmã, moço. Por favor." Belarmino fingiu não ouvir, mas o som da voz do garoto parecia ecoar dentro dele. Ele olhou pelo retrovisor e viu a fragilidade do menino, que mal conseguia segurar o cesto de doces com firmeza. Algo dentro de Belarmino começou a mudar. Era como se uma parte de si, aquela que ele havia enterrado sob anos de sucesso e riqueza, estivesse sendo despertada. Ele suspirou profundamente, tentando ignorar o nó na garganta que começava a se formar. Mas, naquele momento, ele tomou uma decisão. Abaixou o vidro do carro. "Você está com fome?" perguntou, com a voz mais firme do que sentia por dentro. O garoto, surpreso pela atenção, correu para perto do carro. Seus olhos, cheios de lágrimas, brilhavam com uma mistura de alívio e desespero. "Tô sim, moço. Tô desde cedo aqui, não vendi quase nada, só quero levar o leite da minha irmãzinha. Ela é recém-nascida, moço. Minha mãe tá em casa, doente." Belarmino engoliu em seco. Ele era um homem acostumado a grandes negociações, mas ali, diante daquele menino de 11 anos, ele sentiu algo que nem todos os milhões em sua conta bancária poderiam comprar: compaixão. "Quanto você precisa para vender todos esses doces hoje?" perguntou, já com a mão no bolso para pegar sua carteira. O garoto hesitou, quase com medo de responder. R$30, moço. São 30 doces." Belarmino pegou uma nota de R$50 e entregou ao menino. "Fique com o troco." O garoto segurou o dinheiro com mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez de alegria. Ele começou a agradecer repetidamente. "Obrigado, moço. Obrigado. O senhor salvou a gente hoje. Eu nem sei o que dizer." Belarmino apenas acenou com a cabeça e levantou o vidro. Ele queria sair dali rápido, antes que as emoções o dominassem por completo. No entanto, ao acelerar, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: um peso no coração. Durante o resto do dia, não conseguiu tirar a imagem daquele garoto da cabeça. O que uma criança de 11 anos fazia naquela situação? Por que ele estava vendendo doces no calor escaldante, em vez de estar na escola, brincando como qualquer outra criança? Belarmino tentou se concentrar em suas reuniões, mas era impossível. Aqueles olhos,
aquele desespero genuíno. Ele sabia que precisava fazer algo. Naquela noite, ao voltar para casa, sentou-se na poltrona de couro de seu escritório, observando a cidade iluminada pela janela. Ele tinha tudo: dinheiro, conforto, uma carreira sólida. Mas naquele momento tudo parecia vazio. E foi aí que decidiu. No dia seguinte, voltaria ao mesmo lugar. Precisava entender mais sobre aquele garoto. Precisava ajudá-lo de alguma forma. O ar parecia mais fresco naquela manhã, mas Reinaldo não tinha tempo de reparar. Ele estava lá, no mesmo ponto do sinal, segurando seu cesto de doces. Ao lado dele, seu pai, um homem magro, com os olhos cansados e a expressão marcada pelo peso da vida. Era apenas mais um dia de luta. Porém, o que Reinaldo não imaginava era que aquele dia seria o divisor de águas de sua vida. O carro preto de luxo parou no sinal novamente. O garoto reconheceu de longe. O coração disparou. Era o mesmo homem do dia anterior. Aquele que lhe dera R$ 50 e algo que ele não sabia nomear na hora: esperança. Dessa vez, o homem desceu do carro. Vestia um terno impecável, mas não parecia preocupado com a poeira ou o ambiente. Caminhou direto até o garoto e seu pai. "Bom dia. Você estava aqui ontem, não estava?" perguntou ao garoto. "Sim, senhor. É o que eu faço todos os dias", respondeu o menino com a cabeça baixa. O pai do garoto olhou para Belarmino com desconfiança. "Meu nome é Belarmino Lima. Eu gostaria de saber mais sobre vocês. Posso ajudar?" O homem hesitou, mas ao ver a sinceridade nos olhos de Belarmino, começou a contar sua história. A cada palavra, Belarmino sentia um aperto maior no coração. O menino se chamava Reinaldo e tinha 11 anos. A mãe dele estava em casa, cuidando de um bebê recém-nascido e de outro filho pequeno de 3 anos. O pai vendia doces em outro ponto da cidade, mas a renda mal cobria o básico para sobreviverem. Eles moravam em um barraco, sem água encanada ou luz elétrica. Belarmino, que já havia presenciado muitas histórias difíceis ao longo da vida, ficou abalado como nunca antes. Ele viu nos olhos de Reinaldo algo que não conseguia ignorar: a pureza de uma criança que só queria ajudar sua família, mesmo carregando um peso muito maior do que deveria. Foi ali, naquele instante, que Belarmino tomou uma decisão que mudaria para sempre, não só a vida de Reinaldo, mas também a dele próprio. "Quero ajudar vocês." Reinaldo e o pai se entreolharam. "Ajuda? Como assim? Por que alguém tão importante, tão rico, se importaria com eles?" "Senhor, nós não somos de pedir esmola. Trabalhamos duro pelo que temos", disse o pai com firmeza, embora seus olhos demonstrassem cansaço. Belarmino deu um sorriso breve. "Eu sei disso, e é exatamente por isso que estou aqui. Quero oferecer a vocês uma oportunidade." Reinaldo, que até então estava calado, sentiu o coração bater mais rápido. Será que aquilo era verdade? Será que Deus finalmente estava ouvindo suas preces? "Que oportunidade, senhor?" o pai perguntou cauteloso. "Eu tenho uma empresa e posso arranjar um trabalho para você. Um emprego fixo, com salário, para que você possa cuidar da sua família com mais dignidade." O pai de Reinaldo ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Era uma oferta quase inacreditável. Ele sabia que com um emprego fixo poderia tirar sua família da miséria. Mas Belarmino não parou por aí. "Além disso, vou ajudar vocês a saírem do lugar onde moram. Uma casa nova, com condições melhores para todos." As palavras atingiram Reinaldo como um raio. Uma casa nova? Ele nem conseguia imaginar como seria viver em um lugar diferente do barraco apertado e sujo onde moravam. Um lugar onde a chuva não entrasse pelo teto, onde não precisasse dividir o mesmo colchão com os irmãos. "Por que o senhor está fazendo isso por nós?" perguntou o pai, ainda desconfiado. Belarmino respirou fundo antes de responder. "Porque eu posso, e porque ninguém deveria passar pelo que vocês estão passando."
Nesse momento, os olhos de Reinaldo se encheram de lágrimas. Ele queria agradecer, queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Tudo o que conseguiu fazer foi abraçar o pai e olhar para Belarmino com uma gratidão que nem mesmo ele sabia expressar. No mesmo dia, Belarmino providenciou tudo. Ele era um homem de ação, alguém que não gostava de perder tempo. Levou Reinaldo, o pai e até a mãe que carregava o bebê no colo para visitarem a nova casa. Quando chegaram, Reinaldo mal acreditou no que viu. Era uma casa simples, mas parecia um palácio para ele. Tinha 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Havia um pequeno quintal onde ele e os irmãos poderiam brincar. O chão era de cerâmica e o telhado firme e sem goteiras. "Isso tudo é pra gente, pai?" perguntou Reinaldo com os olhos brilhando. "É sim, meu filho. Graças a esse homem", respondeu o pai com a voz embargada. A mãe, que segurava o bebê com cuidado, chorava em silêncio. Para ela, aquele era mais do que um teto. Era a chance de criar seus filhos com dignidade, sem medo de faltar o básico. Belarmino, vendo a reação deles, apenas sorriu. Para ele, aquele momento valia mais do que qualquer lucro que já havia feito em sua empresa. "Essa casa é de vocês agora, mas isso é só o começo. Quero que vocês tenham a chance de mudar de vida de verdade." Reinaldo olhou para ele sem conseguir segurar a curiosidade. "O que o senhor quer dizer com isso?" Belarmino se ajoelhou para ficar na altura do garoto e colocou uma mão em seu ombro. "Quero que você estude, Reinaldo. Quero que tenha a oportunidade que eu tive quando era jovem. Porque, assim como você, eu também já passei por dificuldades. E alguém me ajudou. Agora é a minha vez de fazer o mesmo por você." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Reinaldo. Ele nunca imaginou que alguém como Belarmino pudesse entender o que ele estava passando. Nos dias seguintes, a vida de Reinaldo começou a mudar. A primeira coisa que Belarmino fez foi matriculá-lo em uma escola próxima. Reinaldo nunca havia frequentado uma escola de verdade. Ele sabia apenas o básico, aprendido com a mãe em casa. No primeiro dia de aula, estava nervoso. Sentia que todos olhavam para ele, julgando suas roupas simples e a mochila velha que Belarmino havia comprado. Mas logo na primeira aula, algo inesperado aconteceu. O professor, ao notar a timidez de Reinaldo, fez questão de apresentá-lo à turma de forma calorosa. "Pessoal, este é o Reinaldo. Ele está começando hoje, então vamos ajudá-lo a se sentir bem-vindo." Os colegas começaram a se aproximar e, aos poucos, Reinaldo foi relaxando. Ele percebeu que ali não era apenas o menino que vendia doces no sinal. Era um aluno como qualquer outro, alguém que tinha a chance de aprender e crescer. Naquela noite, quando voltou da escola, Reinaldo sentou-se em sua nova cama. Era simples, mas era só dele. Não precisaria mais dividir espaço com os irmãos no chão. Ele olhou para o teto, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, não precisaria se preocupar se choveria durante a noite ou se a comida seria suficiente no dia seguinte. Belarmino havia prometido continuar ajudando, fornecendo alimentos e até medicamentos para o bebê recém-nascido. E embora Reinaldo não soubesse como agradecer, ele tinha uma certeza: faria de tudo para honrar aquela oportunidade. O sol ainda nem havia nascido quando Reinaldo acordou naquela manhã. Ele mal conseguira dormir, tomado por uma mistura de nervosismo e empolgação. Hoje seria seu primeiro dia na escola, uma escola de verdade. Por tanto tempo, ele apenas sonhara com isso, mas agora era real. Ao abrir os olhos, ele se deparou com o teto limpo e sólido de seu novo quarto. Não era mais o telhado cheio de buracos do barraco. Ele estava ali, em sua cama, com seu uniforme novinho dobrado ao lado. Parecia um sonho. "Filho, levanta! Tá na hora!" A voz da mãe veio da cozinha, onde ela preparava o café. Reinaldo levantou num pulo. Vestiu o uniforme com cuidado, quase com reverência.
e olhou no espelho. Ele parecia outra pessoa. O garoto que vendia doces no sinal agora tinha uma chance de mudar de vida. Mas junto com a felicidade vinha o medo. Ele sabia que a escola seria um lugar novo, com pessoas que ele não conhecia. Será que eles o aceitariam? Será que zombariam dele por vir de um lugar tão humilde? Essas perguntas o acompanhavam enquanto ele tomava café com a mãe e o pai. O ambiente estava mais leve, mas a tensão de Reinaldo era evidente. "Vai dar tudo certo, meu filho", disse o pai, colocando a mão em seu ombro. "Essa é a sua chance de brilhar." Reinaldo respirou fundo e assentiu. Ele sabia que não podia decepcioná-los. Quando Reinaldo chegou à escola, ficou paralisado por um momento. O portão era grande, pintado de azul, e atrás dele havia um prédio bonito, com salas amplas e muitas crianças correndo pelo pátio. Ele nunca tinha visto nada parecido. Belarmino o acompanhou até o portão naquele primeiro dia. O milionário, mesmo com sua agenda lotada, sabia da importância daquele momento. "Vai com calma, garoto. Hoje é só o começo", disse ele, com um sorriso encorajador. Reinaldo apenas balançou a cabeça, tentando disfarçar o nervosismo. Ele entrou e foi recebido por uma mulher sorridente, que se apresentou como a diretora. "Você deve ser o Reinaldo! Seja bem-vindo!" A diretora o conduziu até a sala de aula, onde cerca de 20 alunos já estavam sentados, conversando e rindo. Quando Reinaldo entrou, o barulho cessou. Todos os olhares se voltaram para ele. Seu coração acelerou. Ele queria correr dali, mas se manteve firme. "Pessoal, este é o Reinaldo. Ele é novo aqui, então vamos fazer com que ele se sinta em casa, combinado?", disse a diretora com uma gentileza que acalmou um pouco seus nervos. Os alunos murmuraram algo que soou como um cumprimento. Reinaldo foi levado até uma carteira no meio da sala e se sentou, tentando não chamar muita atenção. As primeiras horas foram difíceis. Reinaldo percebeu que estava muito atrasado em relação aos colegas. Durante a aula de português, o professor pediu que os alunos lessem um trecho de um livro, mas Reinaldo mal conseguia acompanhar as palavras. Ele sentiu o rosto queimar de vergonha. Na hora do intervalo, ele ficou sozinho, observando os outros alunos em grupos. Sentia-se deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um garoto chamado João, com um sorriso amigável, se aproximou. "Oi, você é o Reinaldo, né? Sou o João. Quer jogar bola com a gente?" Acordar naquela manhã foi diferente para Reinaldo. O sol penetrava as janelas de seu quarto de forma suave, como um prenúncio de algo novo. O garoto de 11 anos estava, pela primeira vez, convencido de que sua vida estava mudando de uma maneira que ele nunca imaginou. O peso das dificuldades dos últimos anos estava começando a ser substituído por uma sensação crescente de esperança. Mas a caminhada ainda era longa. Na escola, as coisas estavam melhorando para Reinaldo, mas ele sabia que a verdadeira luta não era apenas aprender a ler e escrever. Era se adaptar à nova realidade, aprender a lidar com um ambiente tão diferente do que estava acostumado. Era entrar em um mundo onde ele não tinha exatamente o mesmo ponto de partida que os outros. Ele não tinha os mesmos recursos, nem a mesma história. E as comparações estavam sempre presentes, como sombras, rondando por trás de seus novos amigos e colegas. "Reinaldo, você está com a gente no time hoje?", perguntou João no intervalo, enquanto ele se ajeitava para mais um jogo de futebol. Reinaldo olhou para o grupo que estava se formando. Meninos e meninas conversavam animadamente, vestindo seus uniformes de time, enquanto ele, mais uma vez, se via um pouco deslocado. Ele não queria parecer fraco. Não queria dar o gostinho de que a humildade e a pobreza o faziam ser inferior. Mas as palavras ecoavam em sua mente. "O que eles pensam de mim?" Era uma sensação estranha,
como se ele fosse um estranho dentro de algo que deveria ser normal. "Pode deixar, João, estou indo", Reinaldo respondeu, tentando não deixar transparecer a insegurança que ainda estava tomando conta dele. Ele precisava superar aquela sensação de não pertencer, mas no campo de futebol, as coisas eram diferentes. Lá, ele se sentia em casa. A bola era sua amiga e com ela, ele sempre soubera o que fazer. Aquela confiança adquirida nas ruas, jogando com os meninos do bairro, parecia voltar com cada drible, com cada jogada. O garoto não só jogava bem, ele jogava com alma. Quando a bola passou por ele, uma brisa fresca parecia acompanhá-lo. Ele não pensou duas vezes. Fez um giro rápido, tocou para o lado e chutou. O goleiro não teve chances. O gol foi espetacular e os gritos de vitória tomaram conta da quadra. Reinaldo, sem saber muito bem o que fazer, correu com os outros, sentindo pela primeira vez uma sensação genuína de pertencimento. A torcida estava viva e os meninos que antes tinham zombado dele começaram a aplaudir. Eles estavam começando a enxergar Reinaldo de outra maneira. Ele era o garoto que fazia a diferença, o jogador que trouxe energia ao time. "Você joga muito, Reinaldo", disse João, batendo em suas costas com força. A sensação de aceitação foi como um alívio, mas no fundo ele sabia que sua batalha estava apenas começando. No final da aula, enquanto os outros alunos se dispersavam pelo pátio, Reinaldo foi surpreendido por um chamado familiar. Era Belarmino, o homem que, de alguma forma, se tornara uma espécie de guia para ele. O milionário estava parado perto da entrada da escola, com um sorriso caloroso no rosto. "Como foi o dia, Reinaldo?", perguntou Belarmino ao vê-lo se aproximar. "Foi bom, mas é difícil, sabe? A escola é diferente, as pessoas são diferentes. O mundo aqui é outro", respondeu Reinaldo, hesitando nas palavras. Belarmino, com seu olhar atento e a postura firme, se inclinou para ouvir melhor. Sabia que o garoto estava começando a enfrentar as dificuldades de sua nova vida. Ele já tinha sido pobre, já tinha passado por dificuldades e entendia bem o que Reinaldo estava sentindo. "Eu sei que é difícil, Reinaldo. A mudança nunca é fácil, mas você tem algo que poucos têm. Você sabe o que quer. E mais importante, você tem um coração forte. Não deixe que o medo ou as comparações te parem." Reinaldo olhou para o homem, absorvendo cada palavra. Às vezes ele ainda não entendia completamente tudo o que Belarmino fazia por ele. Mas, naquele momento, ele sabia que o milionário estava certo. Ele tinha uma oportunidade única e não podia se deixar levar pelas inseguranças. "Você já me deu muito, Belarmino. Eu não sei o que fazer para agradecer", disse Reinaldo, com um misto de gratidão e humildade. Belarmino deu um sorriso calmo, como quem sabia que o garoto estava apenas começando a entender o impacto das suas ações. "O que você pode fazer, Reinaldo, é aproveitar a chance que a vida te deu. Mostre a todos que você é capaz, não só no futebol, mas em tudo o que fizer. Acredite em si mesmo, garoto, e não se esqueça, eu estou aqui para o que precisar." A cada dia, Reinaldo se sentia mais pressionado. Era como se as expectativas crescessem sobre ele como uma parede imensa, e ele estivesse tentando escalá-la sem saber se seria capaz. Ele queria fazer o seu melhor, queria mostrar que podia, mas a vida escolar era cheia de desafios. As comparações continuavam a surgir, especialmente quando os professores começaram a notar sua evolução. Eles o elogiavam pela dedicação, mas ele sentia que não merecia tanto. No entanto, as palavras de Belarmino ecoavam em sua mente sempre que ele se sentia cansado demais. "Não se esqueça do que você tem." E ele sabia que tinha algo valioso, sua força interior. A certeza de que, se fosse necessário, ele poderia trabalhar 2 vezes mais para alcançar o que desejava.
Por mais que o caminho estivesse cheio de obstáculos, Reinaldo estava determinado a seguir em frente. Ele sabia que a oportunidade dada a ele não poderia ser desperdiçada. E aos poucos, ele estava aprendendo a não se deixar abalar pelas dificuldades, a usar cada desafio como uma motivação para se superar. Na última semana de setembro, a escola anunciou uma competição de redação entre as turmas. O prêmio seria um vale para uma viagem educativa. E Reinaldo, embora ainda inseguro, viu nisso mais uma chance de provar a si mesmo. Ele sabia que as palavras podiam ser sua arma mais poderosa, algo que ele tinha aprendido a usar para expressar suas emoções e pensamentos. Na noite anterior à entrega da redação, ele ficou até tarde, refletindo sobre o que escreveria. Ele não queria escrever algo falso, algo que não fosse verdadeiro para ele. Ele queria que fosse algo genuíno, algo que tocasse as pessoas. E assim, ele escreveu sobre a sua vida, sobre as dificuldades que já enfrentara e o que ainda tinha pela frente. Reinaldo não sabia se o que escreveu seria suficiente, mas sabia que era a sua verdade, e isso valia mais do que qualquer prêmio. No dia da entrega ele estava nervoso, mas ao final do dia, o professor chamou sua redação em voz alta. O primeiro lugar vai para Reinaldo. O mundo pareceu parar por um momento. Ele não acreditava. As palavras haviam conquistado o respeito que ele tanto desejava, e quando ele subiu ao palco, recebeu não só o prêmio, mas, de certa forma, o reconhecimento que ele tanto buscava. Reinaldo hesitou por um momento. Ele não era bom em fazer amizades, mas futebol era algo que ele amava. "Quero sim", respondeu com um sorriso tímido. João o levou até a quadra, onde outros meninos já estavam jogando. Quando a bola chegou aos pés de Reinaldo, ele mostrou sua habilidade. Driblou 2 adversários e marcou um gol impressionante. "Caramba, você joga muito", disse João surpreso. Pela primeira vez naquele dia, Reinaldo sentiu que talvez pudesse se encaixar. Com o tempo, Reinaldo começou a se soltar mais nas aulas. Ele percebeu que tinha facilidade em matemática e começou a responder algumas perguntas do professor. Isso chamou a atenção não só dos colegas, mas também do professor, que viu potencial no garoto. "Muito bem, Reinaldo. Continue assim", disse o professor com um sorriso encorajador. Essas palavras simples tiveram um impacto enorme. Reinaldo começou a acreditar que ele realmente podia aprender, que ele era capaz. Mas nem tudo foi fácil. Na segunda semana, um grupo de meninos começou a implicar com ele. "Olha só, é o menino dos doces", disse um deles, rindo. Reinaldo tentou ignorar, mas as palavras doíam. Ele sabia que não podia deixar aquilo o abalar, mas era difícil. Quando chegou em casa naquele dia, ele estava mais calado do que o normal. Sua mãe percebeu e perguntou o que havia acontecido. "Nada, mãe. Tá tudo bem", ele respondeu, tentando não preocupá-la. Mas no dia seguinte, Belarmino o encontrou antes da escola. "Tudo bem, garoto? Você parece abatido", perguntou o milionário. Reinaldo hesitou, mas acabou desabafando. "Tem uns meninos na escola que ficam me chamando de menino dos doces. Parece que eu nunca vou conseguir ser igual a eles." Belarmino ouviu atentamente e depois de alguns segundos disse: "Escute, Reinaldo, nunca tenha vergonha de onde você veio. Essa é a sua história e ela é o que te faz forte. Use isso para mostrar a eles quem você realmente é." Essas palavras deram forças a Reinaldo. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas podia usar tudo o que viveu para construir um futuro diferente. Com o tempo, Reinaldo começou a se destacar não só no futebol, mas também nos estudos. Ele fez amizade com outros alunos e até mesmo os meninos que implicaram com ele passaram a respeitá-lo. Em um trabalho de grupo, ele surpreendeu a todos com uma ideia criativa que fez o professor elogiar sua dedicação. "Muito bem, Reinaldo. É disso que precisamos. Gente com iniciativa", disse o professor, arrancando aplausos da turma.
Reinaldo percebeu que, mesmo sendo novo naquele ambiente, ele tinha algo valioso a oferecer. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama, Reinaldo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele ainda tinha muito a aprender, mas já não se sentia tão fora do lugar. Aos poucos, ele estava construindo um novo caminho. E enquanto olhava para o teto, uma ideia se formou em sua mente. Ele queria ser alguém que pudesse fazer a diferença, assim como Belarmino havia feito por ele. As ruas da cidade pareciam um mundo distante agora, mas elas ainda viviam na memória de Reinaldo. Cada semáforo, cada carro parado, cada moço, compra um doce, ecoava como um lembrete de quem ele era e de onde tinha vindo. Por mais que sua vida estivesse mudando para melhor, ele sabia que sua história começara ali, naquelas esquinas quentes e cheias de olhares indiferentes. Mas, naquele momento, Reinaldo estava prestes a enfrentar um novo desafio, algo que ele nunca imaginou que viveria: representar sua escola em um torneio de futebol interclasses. Era uma manhã normal na escola. Reinaldo estava focado em suas aulas, tentando entender uma nova lição de matemática, quando o professor de educação física entrou na sala com uma energia diferente. Ele estava animado, segurando uma prancheta e anunciando em voz alta: "Atenção, turma! Este ano, nossa escola participará do torneio Interclasses de futebol e precisamos dos melhores jogadores para representar o nosso time." O coração de Reinaldo disparou. Futebol sempre foi sua paixão. Desde os tempos nas ruas, jogando descalço em campos improvisados de terra, ele sabia que tinha talento. Mas agora, a chance de mostrar isso em um campeonato de verdade parecia grande demais. "Os testes para o time serão amanhã na quadra. Quem quiser participar, é só colocar o nome nesta lista", continuou o professor, colocando a prancheta sobre a mesa. Reinaldo hesitou. Por um lado, ele sabia que poderia brilhar. Por outro, a voz do medo ainda sussurrava em sua mente: "E se eu não for bom o suficiente? E se eles rirem de mim?" Mas antes que pudesse pensar muito, João, seu amigo e parceiro inseparável na escola, deu um empurrãozinho literal e figurativo. "Anda, Reinaldo, coloca seu nome aí, você joga muito, vai arrasar." Com as mãos ainda trêmulas, Reinaldo escreveu seu nome na lista. Era oficial. Ele tentaria. No dia seguinte, Reinaldo apareceu na quadra com seu uniforme simples e um par de chuteiras velhas, compradas com o dinheiro que ganhara vendendo doces. Ele sabia que não tinha os equipamentos mais modernos, mas tinha algo que poucos ali tinham: a determinação de alguém que sabia o que era lutar por cada oportunidade. O professor observava atentamente cada movimento dos candidatos. Quando chegou a vez de Reinaldo, ele mostrou a mesma habilidade que o fizera se destacar nas ruas. Dribles rápidos, passes certeiros e um chute poderoso que arrancou um grito de surpresa até do professor. "Esse garoto tem talento", disse o treinador, batendo palmas após um gol espetacular de Reinaldo. Ele foi escolhido para o time titular. Pela primeira vez na vida, Reinaldo sentiu que estava sendo reconhecido por algo que ele realmente amava fazer. Apesar de estar mais próximo de seus sonhos, as noites ainda traziam memórias das ruas. Reinaldo se lembrava de cada momento em que sua vida parecia sem saída. Ele lembrava do calor escaldante, do cesto pesado de doces e da sensação de impotência ao voltar para casa sem vender nada. Foi numa dessas noites, enquanto refletia sobre sua trajetória, que ele decidiu visitar Belarmino. Ele precisava conversar com o homem que tinha mudado tudo. "Belarmino, você tem um minuto?", perguntou Reinaldo quando chegou à casa do milionário, agora já se sentindo mais à vontade em sua presença. "Sempre tenho tempo para você, garoto. O que houve?", perguntou Belarmino, deixando de lado o jornal que lia. Reinaldo respirou fundo antes de falar. "Eu só queria agradecer de novo. Não pelo que você me deu, mas pelo que você acreditou que eu podia ser.
Antes de te conhecer, eu achava que meu destino era ficar nas ruas para sempre. Agora, eu tenho sonhos. E sei que eles podem se realizar. Belarmino, visivelmente emocionado, colocou a mão no ombro de Reinaldo. Reinaldo, acredite, você é a prova de que a gente pode mudar de vida com a atitude certa e uma oportunidade. Mas nunca se esqueça de onde você veio. As ruas te ensinaram coisas que ninguém mais tem, e é isso que vai te fazer vencer. Finalmente, o dia do torneio chegou. A quadra da escola estava lotada. Pais, professores e alunos se amontoavam para assistir ao evento. Reinaldo sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Ele sabia que aquele não era apenas um jogo. Era sua chance de provar que ele era mais do que o menino que vendia doces no sinal. Os primeiros minutos do jogo foram tensos. O time adversário era forte, com jogadores bem treinados, mas Reinaldo estava focado. Ele sabia que precisava dar o melhor de si. Aos 15 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um passe perfeito de João. Com agilidade, driblou 2 jogadores e chutou. A bola voou em direção ao gol e entrou no ângulo. O grito da torcida foi ensurdecedor. Gol do Reinaldo! Que jogada incrível! Anunciou o professor, que estava narrando o jogo no microfone. Mas o jogo estava longe de terminar. O time adversário empatou no segundo tempo e tudo parecia perdido quando o juiz anunciou os últimos 5 minutos. Foi nesse momento que Reinaldo se lembrou das palavras de Belarmino. Nunca se esqueça de onde você veio. Use isso como força. Ele respirou fundo e se concentrou. A bola chegou aos seus pés e, com uma frieza impressionante, ele driblou o zagueiro e chutou com força. A bola entrou, garantindo a vitória do time. Quando o apito final soou, Reinaldo caiu de joelhos, tomado por uma emoção que ele não conseguia conter. Ele havia feito aquilo, ele havia vencido. Seus colegas o ergueram nos ombros enquanto a torcida gritava seu nome. Entre os rostos da multidão, ele viu Belarmino, que assistira ao jogo em silêncio com um sorriso orgulhoso. No final do torneio, Reinaldo foi premiado como o melhor jogador. Era mais do que um troféu. Era a prova de que ele estava no caminho certo. O cheiro de grama molhada, os aplausos da torcida e o eco do gol decisivo ainda estavam vivos na memória de Reinaldo. A vitória no torneio interclasses havia sido um marco, mas não era o fim de sua jornada. Na verdade, era apenas o começo. Ele sabia que tinha muito pela frente. E pela primeira vez, sentia que os sonhos que antes pareciam impossíveis estavam ao seu alcance. Porém, como toda conquista, a vitória trouxe novos desafios. Com os olhos da escola e até de pessoas de fora voltados para ele, Reinaldo começou a sentir o peso da responsabilidade de ser alguém que inspirava. Ele sabia que não podia falhar. Depois do torneio, a vida de Reinaldo mudou de ritmo. Os treinos de futebol, que antes eram apenas brincadeiras com amigos, agora se tornaram compromissos sérios. O treinador o colocou em um programa especial de desenvolvimento, pois via nele um talento raro. Mas havia uma condição. Reinaldo precisaria continuar indo bem nos estudos. E ele sabia que não podia decepcionar. A rotina era exaustiva. Ele passava as manhãs na escola, as tardes estudando e as noites nos treinos. Mesmo assim, Reinaldo nunca reclamava. Ele sabia o que estava em jogo. Cada chute, cada página de caderno preenchida era um passo em direção ao futuro que ele tanto sonhava. Belarmino, como sempre, estava ao seu lado. O milionário fazia questão de acompanhar de perto o progresso de Reinaldo, oferecendo palavras de incentivo e, às vezes, até puxões de orelha quando necessário. Reinaldo, lembre-se, o talento te leva longe, mas é a disciplina que garante que você permaneça lá, dizia Belarmino com a voz firme, mas cheia de carinho.
Mesmo com todo o apoio que recebia, Reinaldo não conseguia evitar o peso das comparações. Ele olhava para os colegas que tinham tudo: chuteiras novas, equipamentos de última geração e pais que podiam pagar treinadores particulares. Enquanto isso, ele ainda usava as chuteiras velhas que comprara com o dinheiro dos doces. Uma tarde, após um treino particularmente difícil, ele desabafou com João, seu amigo mais próximo. Às vezes eu sinto que, por mais que eu me esforce, nunca vou ser igual a eles. Eles têm tudo, João, e eu? Bom, você sabe de onde eu vim. João, que sempre fora um garoto positivo, não hesitou em responder. E é exatamente por isso que você vai ser melhor do que eles, Reinaldo. Porque você sabe o valor de cada conquista. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Reinaldo. Ele percebeu que, embora sua origem fosse humilde, ela era também sua maior força. Ele não precisava ser igual a ninguém. Ele precisava ser ele mesmo. Certa manhã, enquanto Reinaldo revisava os deveres de casa, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era o treinador, que parecia mais animado do que o normal. Reinaldo, preciso que você venha ao campo agora mesmo. Tem alguém que quer te conhecer. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, Reinaldo largou os livros e correu até o campo de treino. Quando chegou lá, encontrou um homem de terno com um sorriso amigável e um olhar avaliador. Você deve ser o Reinaldo. Eu sou Cláudio, representante de um programa de jovens talentos em clubes profissionais. Assisti ao seu desempenho no torneio e fiquei impressionado. Reinaldo mal conseguiu responder. Seu coração estava acelerado. Ele nunca imaginou que alguém de um programa tão importante viria falar com ele. Estamos interessados em te oferecer um teste em nosso programa. Não é uma garantia de nada, mas se você se sair bem, pode ser o início de algo grande. Era uma oportunidade que ele nunca esperou ter, mas ao mesmo tempo sentiu o peso da responsabilidade aumentar ainda mais. Com o teste marcado para dali a 2 semanas, Reinaldo mergulhou de cabeça na preparação. Ele sabia que não podia falhar. Passava horas no campo de treino, praticando cada movimento, cada chute, cada jogada. Bellarmino, como sempre, estava por perto, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também emocional. Reinaldo, lembre-se, o teste é importante, mas o mais importante é dar o seu melhor. O resto virá com o tempo. Mas, apesar de todo o apoio, o nervosismo era inevitável. Reinaldo sentia que estava carregando não apenas seus próprios sonhos, mas também as esperanças de sua família e o investimento de Bellarmino. Ele não queria decepcionar ninguém. Quando o dia finalmente chegou, Reinaldo estava mais nervoso do que nunca. O campo onde o teste aconteceria era enorme, muito maior do que qualquer lugar em que ele já jogara. Havia outros garotos lá, todos parecendo mais preparados, mais experientes. Mas, ao pisar no gramado, algo mudou. Ele se lembrou de onde tinha vindo. Ele se lembrou das ruas, do calor do asfalto, do cesto de doces que ele carregava todos os dias. E naquele momento, ele percebeu que já havia vencido o maior de todos os desafios: sobreviver. O teste começou. Cada drible, cada passe, cada chute parecia refletir toda a sua determinação. Os treinadores observavam atentamente, fazendo anotações e trocando olhares de aprovação. No final, quando tudo terminou, Reinaldo estava exausto, mas sentia que havia dado o seu melhor. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Reinaldo pensou em tudo o que havia vivido até ali. Ele sabia que o resultado do teste era importante, mas também sabia que sua jornada não dependia apenas disso. Ele havia aprendido que, com esforço e determinação, ele podia criar suas próprias oportunidades. Ao chegar em casa, encontrou o Bellarmino esperando por ele. Como foi? Perguntou o milionário, com um sorriso encorajador. Eu fiz o meu melhor. Agora é com eles, respondeu Reinaldo, com uma maturidade que surpreendeu até a si mesmo. Bellarmino sorriu.
Isso é tudo o que importa, garoto. O resto a gente resolve no caminho. Aos 16 anos, Reinaldo era um jovem determinado, mas ainda carregava dentro de si a força e a humildade daquele menino que vendia doces nas ruas. A diferença era que, agora, ele estava mais perto de realizar seus sonhos do que jamais estivera. Sua rotina, antes limitada à luta pela sobrevivência, era agora preenchida por treinos intensos, estudos dedicados e momentos de reflexão sobre o quanto sua vida havia mudado. Apesar disso, os desafios continuavam a surgir. Afinal, a adolescência não poupava ninguém, nem mesmo os mais determinados. Uma noite, enquanto terminava um exercício de física, Reinaldo foi chamado pelo pai. Ele parecia preocupado, e Reinaldo percebeu isso imediatamente. "Filho, posso conversar com você?" perguntou o homem, que agora trabalhava como supervisor em uma das empresas de Belarmino. "Claro, pai. O que houve?" respondeu Reinaldo, colocando o caderno de lado. O pai se sentou ao lado dele e suspirou. "Eu vejo o quanto você está se esforçando, estudando e treinando, mas você já pensou no que realmente quer fazer no futuro?" A pergunta pegou Reinaldo de surpresa. Ele sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, mas também sentia que a vida lhe dava mais possibilidades agora. Ele queria ajudar sua família, queria retribuir o que Belarmino fizera por eles, mas também queria ser alguém que pudesse inspirar outras pessoas. "Pai, eu não sei ao certo. Eu amo jogar futebol, mas também quero estudar mais, fazer algo grande, algo que ajude outras pessoas." O pai sorriu, orgulhoso da maturidade do filho. "Ah, seja o que for, eu e sua mãe estaremos aqui para te apoiar. Só quero que você nunca esqueça de onde veio e de quem você é." Essas palavras ficaram na mente de Reinaldo. Ele sabia que cada escolha que fazia era uma peça importante no quebra-cabeça do seu futuro. Na semana seguinte, Reinaldo teve uma folga nos treinos e decidiu usá-la para passar mais tempo com a família. Ele sabia que, com tantas mudanças em sua vida, era fácil esquecer de valorizar os momentos simples. A nova casa estava cheia de vida. Sua irmã mais nova, agora com 5 anos, corria pelo quintal, enquanto o irmão de 8 anos brincava com um carrinho de brinquedo. Sua mãe, que parecia mais saudável e feliz do que nunca, cozinhava um almoço simples, mas cheio de amor. "Reinaldo, vem aqui!" chamou a mãe. Ele entrou na cozinha e a encontrou cortando legumes. A cena era tão diferente do que ele lembrava de seus dias no barraco, onde às vezes faltava até o que comer. "Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você trouxe esperança para essa casa", disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Reinaldo sentiu o coração apertar. Ele sabia que a mudança de vida da família não tinha sido apenas graças a ele, mas também ao apoio de Belarmino. Ainda assim, ouvir isso de sua mãe era um lembrete do quanto valia a pena todo o esforço. Naquela mesma noite, Belarmino apareceu na casa da família, como fazia ocasionalmente. Apesar de ser um homem muito ocupado, ele nunca deixava de acompanhar a vida de Reinaldo e sua família. "Boa noite, pessoal. Trouxe umas coisas para o jantar", disse ele, entrando com um sorriso e algumas sacolas de supermercado. A presença de Belarmino sempre trazia uma energia diferente. Para Reinaldo, ele não era apenas um mentor, mas também uma figura paterna em muitos sentidos. Durante o jantar, Belarmino fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Reinaldo, você já pensou no que vai fazer quando terminar a escola?" O jovem hesitou por um momento. Ele sabia que essa era uma questão importante, mas ainda estava lutando para encontrar uma resposta clara. "Eu quero ir para a faculdade, Belarmino. Quero aprender mais, quero crescer, mas também quero continuar jogando futebol." Belarmino sorriu, como quem já esperava aquela resposta. "E você vai fazer isso, Reinaldo, porque você tem tudo o que precisa: talento, determinação e uma família que te apoia."
Alguns dias depois, enquanto voltava de um treino, Reinaldo decidiu passar pelo bairro onde cresceu. Ele sabia que aquela visita seria emocional, mas também sentia que precisava revisitar seu passado para manter seus pés no chão. As ruas estavam iguais, o mesmo asfalto quente, os mesmos semáforos. Mas desta vez, ele não estava ali como o garoto desesperado que implorava por uma compra. Ele era alguém que tinha conseguido transformar sua realidade. Em um dos sinais, viu um menino com um cesto de doces. A cena era um reflexo exato do que ele havia vivido. Reinaldo se aproximou do garoto e, com uma voz gentil, perguntou: "Ei, qual o seu nome?" "João, moço. Quer comprar um doce? Tô juntando dinheiro para ajudar minha mãe." Reinaldo sentiu um nó na garganta. Ele abriu a carteira, tirou uma nota de R$ 50 e entregou ao menino. "Fique com o troco e nunca desista dos seus sonhos, João." O garoto sorriu, sem entender completamente, mas agradeceu com entusiasmo. Reinaldo voltou para casa com a sensação de que, de alguma forma, estava fechando um ciclo. Naquela noite, enquanto estava em seu quarto, Reinaldo refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado. Ele sabia que tudo isso só havia sido possível graças à ajuda de Belarmino, mas também porque ele nunca deixou de acreditar que era possível mudar. Ele pegou uma folha de papel e começou a escrever. Escreveu sobre as ruas, sobre a fome, sobre o cesto de doces. Escreveu sobre Belarmino, sua família e seus sonhos. Quando terminou, percebeu que estava não só relembrando, mas também se preparando para o futuro. Ele sabia que, independentemente de onde a vida o levasse, ele sempre levaria consigo sua história. Reinaldo olhou para a sua vida e teve a certeza de que tudo o que havia feito até ali tinha valido a pena. Aos 17 anos, ele já não era mais o garoto que vendia doces nas ruas para alimentar a família. Aquelas ruas que um dia foram o seu palco de sofrimento, agora pareciam tão distantes, como se ele estivesse em uma outra vida. A história de luta e superação que ele vivenciou parecia algo digno de um filme, mas não, tudo aquilo era real e ele estava vivendo. Cada passo, cada lágrima, cada sorriso de sua mãe, cada grito de apoio nos treinos de futebol, tudo se entrelaçava de forma tão perfeita que ele não conseguia mais separar o que era sofrimento e o que era vitória. Ambos faziam parte de quem ele era. A trajetória de Reinaldo foi marcada por momentos de dor, de superação, mas principalmente por encontros que mudaram sua vida para sempre. O primeiro desses encontros, o mais marcante, foi com Belarmino. O milionário não apenas ofereceu dinheiro, mas uma chance de mudar, de acreditar, de ser mais. A primeira vez que ele viu Reinaldo no semáforo, com aquele olhar de desespero, foi a faísca que acendeu uma chama de compaixão em seu coração. Ele, que tinha tudo, se viu no garoto, naqueles olhos desesperados e na luta pela sobrevivência. Como poderia alguém que tivesse tanto ignorar tamanha necessidade? Aquele simples gesto de dar dinheiro a um garoto que estava ali no calor do dia, com o estômago vazio, se tornou a chave para uma reviravolta impressionante. O que parecia uma ação pontual, um pequeno favor, tornou-se o primeiro passo para a transformação de uma família inteira. Reinaldo, com seus 11 anos, tinha uma visão simples da vida. Sua maior preocupação era conseguir algum dinheiro para levar leite para a irmã recém-nascida. Ele não queria brinquedos, não sonhava com grandes carros ou viagens. Seu maior desejo era alimentar os que amava. Era poder ver sua mãe sorrir novamente. Era sentir que, apesar de toda a pobreza que os cercava, eles estavam, ainda assim, juntos. O garoto era mais sábio do que muitos adultos, pois sabia que, em um mundo cruel, o amor e a união eram as únicas coisas que não poderiam ser tiradas dele. Mas foi Belarmino que lhe deu algo mais: a chance de um futuro. O apoio que ele ofereceu não foi apenas financeiro, mas emocional.
Ele tratou Reinaldo como alguém com potencial, como alguém que poderia ser mais do que as circunstâncias haviam lhe imposto. Esse gesto simples de olhar para o futuro do garoto, de acreditar em seu potencial, foi o primeiro alicerce de sua transformação. Aos poucos, Reinaldo foi sendo moldado. Sua vida se tornou uma rotina de estudos, de treinos e de busca por algo mais. Ele nunca mais deixou de acreditar que podia ser alguém grande, alguém que não só mudaria sua história, mas ajudaria a mudar a história de outras pessoas. Cada nota que ele anotava em seus cadernos, cada palavra lida, cada número calculado nas suas aulas de matemática era uma escada que ele subia em direção ao seu próprio sonho. E o futebol, sempre presente, se tornou sua válvula de escape, sua paixão. Ele sabia que o futebol podia ser mais do que um simples jogo. Poderia ser a porta de entrada para um futuro melhor, um futuro digno. Cada treino, cada partida jogada, trazia a ele a sensação de estar mais próximo do seu grande objetivo. Mas o grande truque não estava apenas no esforço individual. Não, Reinaldo sabia que, por trás dele, havia uma rede de apoio que o impulsionava. Sua mãe, sua irmãzinha, seu pai, mas acima de tudo, Belarmino. O milionário não era só um patrocinador ou um benfeitor. Ele era o mentor, o conselheiro, a voz que lhe dizia para nunca desistir. Ele era aquele que o fez ver que as ruas não precisavam ser seu destino final, que o mundo era maior e que ele poderia alcançá-lo. Reinaldo sabia que a transformação não vinha apenas de seu próprio esforço, mas do impacto daqueles ao seu redor. Ele era o reflexo de uma história de fé, esperança e amor. O que mais o emocionava e o que ele mais agradecia era a chance de estudar. Durante muito tempo, ele sentiu que não tinha valor, que seu destino estava traçado. Não ter condições de estudar, de sonhar com uma profissão, de ter uma vida digna, o fazia acreditar que o mundo era cruel e que ele jamais teria uma saída. Mas tudo mudou quando Belarmino o inscreveu em uma escola de qualidade, quando ele começou a entender que sua mente tinha tanto poder quanto seu corpo. Foi a educação que lhe deu asas, que lhe mostrou que, para além dos campos de futebol e das ruas, existia um universo de oportunidades esperando para ser conquistado. Na escola, Reinaldo se destacou. Ele não era apenas um bom aluno. Ele se tornou um exemplo. Seus colegas olhavam para ele com admiração, pois sabiam da sua história e se inspiravam nela. Ele havia saído das ruas, superado a fome, as dificuldades e os preconceitos. E agora, ali estava ele, transformando sua vida através da educação. As dificuldades eram muitas, mas a vontade de vencer era ainda maior. Ele era mais do que o garoto dos doces. Ele era um símbolo de que, quando se tem a força de vontade e as oportunidades certas, tudo é possível. Mas o maior de todos os momentos, o momento que Reinaldo sempre sonhou, chegou. O torneio Interclasses de Futebol. Aquele campeonato era mais do que um simples jogo. Para ele, aquele torneio representava sua chance de brilhar, de mostrar a todos que ele não era mais o menino da esquina, mas um jogador de futebol com muito potencial. Quando a bola rolou, ele estava mais preparado do que nunca. Cada drible, cada passe, cada gol era uma resposta a tudo o que ele havia vivido. Ele não estava mais sozinho naquela jornada. Ele tinha consigo sua família, Belarmino e todos aqueles que haviam acreditado nele. Então, quando o apito final soou, Reinaldo se viu levantando o troféu com lágrimas nos olhos. Ele havia conquistado a vitória, mas mais do que isso, ele havia conquistado a certeza de que, com esforço, coragem e apoio, tudo era possível. E naquele instante, ele soube que nada mais poderia pará-lo. A vitória no futebol foi apenas o reflexo de toda a sua caminhada. Ela simbolizava sua luta, sua determinação, seu amor por sua família e a transformação completa de um menino desesperado
para um jovem cheio de esperança. Mas enquanto ele comemorava, uma nova luta começava. A luta pela faculdade. Ele sabia que o próximo passo era seguir em frente, alcançar mais altos voos, ser o exemplo de que, para quem luta, não há limites. E agora, ele estava preparado. O sol iluminava o campus da universidade naquela manhã, mas o brilho nos olhos de Reinaldo era ainda mais intenso. Ele estava ali, diante do portão principal de um dos maiores marcos de sua jornada. Vestindo uma camisa simples, calça jeans e carregando uma mochila nova, ele parecia apenas mais um estudante, mas a sua história era tudo, menos comum. A aprovação no vestibular havia chegado dias antes, com uma emoção que ele nunca esqueceria. Quando abriu o envelope e leu as palavras "Parabéns, Reinaldo, você foi aprovado", o mundo parou por um instante. As mãos dele tremiam enquanto segurava o papel e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sabia que aquele momento não era só seu, mas de todas as pessoas que o ajudaram a chegar ali. "Mãe, pai, eu consegui!" gritou ele entrando em casa, segurando o envelope com força. A mãe, que estava lavando roupas no quintal, deixou tudo cair para correr até ele. O pai, sentado no sofá, levantou-se apressado. Ambos o abraçaram com força, chorando junto com ele. "Meu filho, eu sabia que você ia conseguir. Eu sempre soube", disse a mãe, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Naquele instante, ele se lembrou de Belarmino. Pegou o celular e discou rapidamente o número do milionário. "Belarmino, eu passei, fui aprovado na universidade." Do outro lado da linha, o tom sério e reservado de Belarmino foi substituído por uma risada emocionada. "Sabia que você conseguiria, garoto. Eu sempre soube que você era especial. Agora vá em frente e mostre ao mundo do que você é capaz." Naquela manhã, enquanto atravessava os portões da universidade, Reinaldo se sentiu mais uma vez como aquele menino de 11 anos que vendia doces nas esquinas. A sensação de estar em um mundo novo e assustador voltou, mas ele sabia que tinha algo que ninguém podia tirar dele: a força de vontade e a determinação que o trouxeram até ali. O campus era enorme, cheio de jovens correndo de um lado para o outro, livros nas mãos, sorrisos nos rostos. Reinaldo respirou fundo e deu o primeiro passo. Ele sabia que cada aula seria um desafio, mas também uma oportunidade de aprender e crescer. Nas primeiras semanas, ele se destacou. Os professores rapidamente notaram sua dedicação e curiosidade. Ele fazia perguntas, participava dos debates e, acima de tudo, mostrava gratidão por estar ali. Ele sabia que muitos dariam tudo para ter aquela chance e ele não desperdiçaria. Mas Reinaldo não deixou o futebol para trás. Ele se inscreveu no time da universidade e rapidamente se tornou um dos jogadores mais promissores. O técnico, impressionado com sua habilidade e disciplina, o nomeou capitão do time em poucos meses. "Reinaldo, você não é apenas um jogador incrível, mas um líder, alguém que inspira os outros a serem melhores." Essas palavras significavam o mundo para ele. Ele sabia que o futebol ainda era uma parte fundamental de sua identidade, mas agora ele também via o esporte como uma maneira de abrir portas para outras oportunidades. Em um feriado, Reinaldo decidiu revisitar o bairro onde cresceu. Ele queria mais do que ver as ruas. Queria encontrar outras crianças como ele, crianças que ainda estavam lutando, crianças que precisavam de uma chance. Com o apoio de Belarmino, ele organizou um evento no campo de futebol local, levando bolas, uniformes e chuteiras para meninos e meninas que, como ele, sonhavam em mudar de vida. "Quando eu tinha a idade de vocês, eu jogava aqui mesmo, com uma bola velha e sem chuteiras. Mas com esforço e com a ajuda de pessoas boas, consegui mudar minha vida. E vocês também podem", disse ele enquanto entregava um par de chuteiras a um menino que mal conseguia acreditar no que estava recebendo.
O sorriso das crianças foi o maior troféu que Reinaldo poderia ter recebido. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. 4 anos depois, o auditório da universidade estava lotado. Reinaldo, agora com 21 anos, subiu ao palco para receber o diploma. A cerimônia era solene, mas dentro dele a emoção estava à flor da pele. Ele olhou para a plateia e viu sua mãe e seu pai, segurando as mãos um do outro, com lágrimas nos olhos. Sua irmãzinha, agora uma adolescente, segurava um cartaz que dizia: "Parabéns, Reinaldo, você é nosso herói." E ao lado deles estava Belarmino. O milionário, sempre discreto, sorriu de forma orgulhosa. Ele sabia que aquele momento era mais do que uma conquista para Reinaldo. Era uma vitória para todos os que acreditaram nele. Quando Reinaldo recebeu o diploma, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele ergueu o papel com as 2 mãos, como se fosse o troféu mais valioso de sua vida, e olhou para o céu, agradecendo por tudo. Após a formatura, Reinaldo se dedicou a um projeto social que combinava educação e esportes, inspirado em sua própria trajetória. Ele criou uma ONG, com o apoio de Belarmino, que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O futuro dessas crianças pode ser tão brilhante quanto o de qualquer outra. Só precisamos dar a elas as ferramentas certas, disse Reinaldo ao inaugurar o primeiro centro esportivo educacional de sua ONG. E assim, ele começou a retribuir tudo o que recebeu. Reinaldo estava sentado em um banco, no mesmo campo de futebol onde tudo começou. Ele olhou para as crianças correndo e rindo, chutando bolas novas e usando uniformes limpos. Tudo aquilo parecia surreal. Ele, que um dia foi apenas um menino faminto vendendo doces no calor das ruas, agora era um homem que mudava vidas. Belarmino sentou-se ao lado dele, observando a cena. "Você fez bem, garoto. Você fez mais do que eu jamais imaginei." Reinaldo sorriu, olhando para o homem que foi seu mentor, seu amigo, quase um pai. "Não teria feito nada disso sem você. E eu não teria feito nada disso se você não tivesse acreditado em si mesmo. É assim que mudamos o mundo, Reinaldo. Um passo de cada vez." Enquanto o sol se punha, Reinaldo sabia que sua história estava longe de terminar. Mas naquele momento, ele se permitiu apenas sentir gratidão. Gratidão por sua família, por Belarmino e por todas as pessoas que acreditaram que, mesmo um garoto das ruas, podia mudar o mundo. E assim, com um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança, Reinaldo olhou para o horizonte, pronto para tudo o que o futuro lhe reservava.